No vídeo de hoje, vamos ver se realmente procede aquela história de que às vezes a segunda é melhor do que a primeira. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre bandas derivadas, né? Que são aquelas bandas surgidas a partir de outras bandas. Vamos tentar entender o contexto em que essas bandas foram criadas e, claro, desmistificar aquela história de que às vezes a segunda realmente é melhor do que a primeira. Para começar, vamos falar daquela que é considerada uma das principais bandas de hard rock da história. Pioneiro no quesito música pesada, ó. Led Zeppelin. Led Zeppelin que surgiu, né, a partir do momento da dissolução do New Yardbirds. Jimmy Page, um dos músicos mais bem requisitados e conhecidos dos estúdios de Londres, decidiu recrutar seu também companheiro de estúdio, né, John Paul Jones, e juntos criaram aquela que é a principal banda de hard rock da história. Então, comparando a trajetória, né, e a discografia, dá pra dizer que dessa vez a segunda realmente sim foi melhor do que a primeira. Em 1986, uma das principais bandas de rock do Brasil estava no auge, né? Ainda colhendo frutos do sucesso do disco de estreia, ó, o Kid de Abelha. Haviam participado do primeiro, né, Rock in Rio. E mesmo assim, Leone, o baixista da banda e o principal compositor do grupo, decidiu pedir o boné, sair da banda e montar sua outra banda, Heróis da Resistência, que teve projeção nacional com dois sucessos, né? Dublê de Corpo e Só Por Meu Prazer. Mas infelizmente, Heróis da Resistência não resistiram ao tempo, né? A banda acabou, né, se dissolvendo e Leone iniciou uma carreira solo relativamente bem sucedida. Gravou uma música que chegou a ser uma das mais tocadas do Brasil, né? A música Garotos 2. Mas comparando a trajetória, né, do Heróis da Resistência, Leone em carreira solo e do Kid de Abelha, dá pra dizer que dessa vez a segunda não foi melhor do que a primeira. No início dos anos 80, uma das principais bandas de punk da Inglaterra estava em declínio, né? Com frequentes mudanças de integrantes, o The Clash. Isso fez com que em 83, né, depois do último grande disco, né, a banda decidisse dispensar Mick Jones, que acabou se juntando ao cineasta Don Letts e juntos montaram uma banda que fazia uma sonoridade totalmente diferente, né, do The Clash, mais voltado para o pop rock. A banda Big Audio Dynamite, que gravou 7 discos, né, mas em 91 a banda passou a se chamar Big Audio Dynamite 2 e em 94 apenas Big Audio. Mas comparando a trajetória e a discografia, dá pra dizer que dessa vez também a segunda não foi melhor do que a primeira. Continuando na Inglaterra, e ainda falando de punk rock, ó, outra banda do segmento, né, os Sex Pistols, também tiveram uma vida relativamente curta. Isso fez com que em 1978 o ex-vocalista da banda, John Lydon, decidisse formar uma outra banda. Mas fez um som totalmente na contramão, né, do que os Sex Pistols, com um som um pouco mais experimental, mais art rock ou post-punk. Então, o disco de 1979, que foi o segundo disco que a banda lançou, intitulado de Metal Box, entrou para a história como um dos álbuns mais importantes, né, do post-punk. Mas comparando as duas bandas, né, e a discografia, dá para dizer que ainda, né, o Sex Pistols é muito mais lembrado do que o Paiol. Então, dessa vez também a segunda não foi melhor do que a primeira. No dia 18 de maio de 1980, o mundo da música foi surpreendido com o anúncio do suicídio de Ian Curtis, um dos vocalistas do Joy Division, banda de rock gótico que tinha uma sonoridade melancólica com temas depressivos do cotidiano. Os remanescentes decidiram dar continuidade à carreira, mas resolveram que era melhor fazer um som diferente e principalmente mudar o nome, né, para recomeçar do zero.
Então, como New Order, a banda está em atividade até hoje e alcançou o sucesso mundial. Então, dessa vez, dá pra gente dizer que sim, a segunda foi melhor do que a primeira. O fim dos anos 90 representou também o fim de duas grandes bandas, né? Rage Against the Machine e Soundgarden. Isso fez com que em 2001 o mundo conhecesse uma outra banda, o Audioslave, liderada pelo ex-vocalista do Soundgarden, o Chris Cornell. Mas Audioslave também foi uma banda que não durou muito tempo, né? Isso porque Chris Cornell alegou divergências musicais e decidiu sair para iniciar sua carreira solo. Comparando a trajetória do Audioslave com Rage Against the Machine, dá para dizer que o Audioslave tem um alcance um pouco maior, embora os sons, né, fossem completamente diferentes. Rage Against the Machine é uma banda muito mais politizada, o Audioslave com temas mais abrangentes. Em relação ao Soundgarden, dá para dizer que o Audioslave não chegou nem perto, né? Então, dessa vez, o Audioslave, como segunda banda, não foi melhor do que a primeira. Ainda na década de 2000, Slash, um dos fundadores do Guns N' Roses, né, e um dos guitarristas mais icônicos da história da música, decidiu não esperar pela volta da banda e acabou recrutando o ex-vocalista do Stone Temple Pilots, Scott Weiland, para juntos formarem Velvet Revolver. Mas infelizmente, pelo falecimento, né, de Scott Weiland, tempo depois, a banda também teve uma vida relativamente curta. Então, comparando a trajetória, né, das bandas e a discografia, dá para dizer que o Velvet Revolver não passou nem perto do Guns N' Roses. Agora, uma das principais bandas de rock da história deu origem a duas outras bandas, né, o Deep Purple. Isso porque em 1975, Rich Blackmore, o seu guitarrista, decidiu deixar a banda para formar sua outra banda, Rainbow, com um disco clássico, icônico, né, Rising, o segundo disco da banda. Alcançou sucesso mundial. Mas vai lembrar que esse período o Deep Purple havia entrado no hiato, né? E aí em 1976 o David Coverdale também decidiu oficializar a sua saída da banda e montar sua outra banda também, Whitesnake. Comparando a discografia do Deep Purple com o Rainbow não chega nem perto, né, do Deep Purple. Isso porque quando o Dio saiu, a banda, mesmo continuando a gravar discos, não teve a mesma relevância, né? Alguém aí conhece uma música do Rainbow sem o Dio nos vocais? E comparando o Deep Purple com o Whitesnake, dá para dizer que as bandas quase que se equivalem. Mas como o Deep Purple, uma das principais bandas de hard rock da história, com mais de 55 anos de carreira e que acabou recentemente anunciando, né, a gravação de um novo disco, dá para dizer que nem Rainbow nem Whitesnake chegaram perto do Deep Purple. Antes de encerrar o vídeo de hoje, quero fazer uma menção mais que honrosa a uma banda que não chegou a gravar nenhum disco oficial, né, o Aborto Elétrico. Mas a gente sabe pela história, foi responsável por ter gerado duas das principais bandas de rock do Brasil, Capital Inicial e Legião Urbana. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo para a gente falar um pouquinho sobre algumas bandas derivadas, né? Entender como que essas bandas foram formadas e ver se realmente tiveram importância como suas bandas de origem. Espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.